Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Roberto, sou professor de matemática, né? E vim trazer mais umas questões hoje para a gente poder fazer juntos, né? Só que antes da gente começar a nossa prova principal, que é a prova de Lusiânia, né? Nível superior, eu trouxe uma questão aqui também, né? E vai ser agora no começo dessa aula que eu vou fazer de um inscrito. Esse inscrito me pediu, já tem um bom tempo que eu tô devendo, né, pessoal? Só que tô com o tempo aqui um pouquinho corrido, então eu acabei demorando um pouquinho para fazer essas questões, tá? Trouxe as questões dessa vez, banca 100% Aroeira, tá bom? Todas as questões é da banca Aroeira, inclusive a prova eu tirei diretamente do Instituto Aroeira, né? Pelo site lá, baixar a prova e vou fazer no corpo da prova mesmo, tá bom? Daquele método que eu costumo fazer, né? Galera, sem mais papo furado, vamos lá para a questão. Pessoal, então aqui temos aqui a questão de número 16. Só para vocês se situarem, essa prova lá no cantinho superior esquerdo, eu não sei se está dando para vocês verem, mas é da prova de escriturário SAI 2023, tá bom? Então, se não está dando aí para vocês verem, é escriturário SAI 2023, que a prova foi realizada pelo Instituto Aroeira, tá? E eu, assim, um inscrito me solicitou essa questão e eu achei essa questão bastante interessante. A gente vai fazer. Eu acho essa questão nível, se eu não me engano, é nível médio, tá, pessoal? Essa questão é de nível médio. Só que eu achei essa questão bem atípica, muito mais puxada do que o normal, tá? É uma questão de PA, tá bom? A gente vai fazer, só que é uma PA, a gente trabalha esse conteúdo na faculdade de matemática, né? Só que esse conteúdo está apresentado de uma maneira um pouquinho mais puxada do que provavelmente o edital apresentou, tá? Mas eu vou fazer com vocês. Olha só, me segue aqui, ó. Tá vendo essa sequência aqui, ó, galera? A gente tem uma sequência aqui, ó. Daqui e vamos até aqui com essa sequência. O que acontece? Muita gente tenta resolver isso aí por PA ou por PG. O que normalmente, né, acontece é isso. Eu faço a diferença, 7 menos 1, 18 menos 7, 34 menos 18. Só que aí vocês vão perceber que eu não tenho uma razão constante. Ou seja, à medida que eu vou passando, a diferença vai aumentando. Olha só, de 1 para 7, pessoal, 6. De 7 para 18, 11. Né? De 18 para 34, 16. Né? 16, isso. E de 34 para 55, 21. E assim vai. Tá? Só que perceba uma coisa, pessoal. Tá vendo essa parte aqui de cima? Deixa eu só marcar aqui, porque eu quero que vocês entendam direitinho, ó. Tá vendo essa parte aqui de cima? Essa parte aí, eu tenho uma PA. Olha que interessante. Eu tenho uma PA com as razões dessa sequência, né? Então, olha só, se eu observar um pequeno detalhe aqui, ó. Vem cá. De 6 para 11, 5. De 11 para 16, 5. 16 para 21, 5. Aqui, nessa sequência, eu tenho uma PA, sim. Aí dá para eu trabalhar todas aquelas fórmulas, né, de progressão aritmética, eu consigo aplicar aí nessa nova sequência que eu fiz. Ué, professor, mas o que isso tem a ver? Galera, presta atenção aqui. Olha só. Veja só o que eu vou fazer. Deixa eu só apagar aqui, que eu quero mostrar algo aqui para vocês. Aqui, ó. Preciso disso aqui limpo. Aí. Ó. Gente, presta atenção. 1 mais 6 dá quanto? 7. 1 mais 6 mais 11 dá quem? 18. 1 mais 6 mais 11 mais 16 dá quem? 34. 1 mais 6 mais 4 mais 16 mais 21 dá quem?
55. Olha que coisa interessante, pessoal, da gente trabalhar, tá? Então, o que acontece? Essa PA aqui, ó, essa PA, se eu for somando seus valores e não esquecendo do meu 1 aqui, ó, eu consigo achar o número que está lá na frente que eu quero descobrir, da sequência de baixo. Né? Então, à medida que eu for somando aqui, eu vou descobrindo o número que está aqui embaixo. O próximo e aí por diante. Eu vou conseguindo. Por quê? Olha o que ele me pediu. Ele quer, dessa sequência de baixo, o 28º termo. Ele quer esse aqui, ó. 28º termo. Tá? Então, olha que bacana aqui, pessoal. Deixa eu até melhorar aqui, ó. Deixa eu apagar aqui em cima. Deixar bem acertadinho aqui para eu começar a trabalhar aqui com vocês. Então, daqui, ó, vou colocar o 6 aqui, que é a diferença do 1 por 7. Aqui, o próximo, eu vou colocar 11 aqui. Eu vou colocar o 16 aqui, o 21 aqui. E vou repetir um aqui, ó. Professor, por que o senhor está fazendo isso? Porque eu quero fazer de uma forma que vocês entendam. Aqui, ó. Olha só. Deixa eu pegar o marca-texto aqui, ó. Se eu somar 1 com 6, me dá o resultado de baixo. Se eu somar 1 com 6 com 11, dá o resultado de baixo. Se eu somar 1 com 6 com 11 com 16, dá o resultado de baixo. Tá? Então, olha só que bacana aqui, ó, pessoal. Vem cá, isso. Essa aqui é a fileira do primeiro termo, do segundo, do terceiro, do quarto. Ou seja, o primeiro termo é 1, o segundo termo, 7. Agora, se eu observar pela minha sequência aqui, o primeiro termo é 1 também, o segundo é o 6, o terceiro é 11, o quarto é 16, né? E aí, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Olha só, eu não quero o número que está lá na frente, que está ocupando a posição de número 28, não é? Ele está bem aqui na frente, né? Eu vou ignorar esse pedacinho aqui, vamos fingir que a gente continua. E aqui eu preciso saber desse número que ocupa o 28º termo, tá bom? Ela é meio chatinha, eu tô tendo um pouquinho dificuldade de explicar isso daqui, porque é um conteúdo um pouco mais avançado, tá, pessoal? Então vem cá, olha só. Quer dizer que se eu somar os 4 primeiros termos, eu vou encontrar o 4º termo da sequência de baixo. Se eu somar os 28 primeiros termos, né, eu vou encontrar o 28º número aqui que ocupa essa posição aqui, ó. Então vem cá, pessoal, pensa o seguinte, alguém se lembra da fórmula da soma da PA? Eu tenho que lembrar. Então, aplicando aqui, ó, a soma dos 28 termos é igual o primeiro termo, né? Agora, ó, eu vou pegar essa PA aqui, ó, essa sequência de cima é o primeiro termo mais o último termo, que é o A28, que multiplica N dividido por 2. Tá bom? Não vamos esquecer da fórmula. Aí o que acontece? Pessoal, quem que é o... Olha só, deixa eu só dar uma ajeitada aqui, ó. Deixa eu até colocar da mesma cor, que eu quero que vocês associem. 28 e quem é o número que está na sequência aqui, ó, pessoal? Ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, papapá. Esse aqui é o 28º da minha sequência, que é esse meu A28 aqui, ó. Meu A28 tá bem aqui, ó. E eu preciso descobrir quem que ele é, né? Antes de eu continuar com essa sequência. Bem, veja só. O A28, deixa eu até apagar aqui tudo, fica mais fácil, né, pessoal? Tanto de rabisco. A28 é igual o A1, quem que é o primeiro termo da PA? O 1, mais, já sei, deixa eu até colocar aqui o termo geral aqui, para que vocês não esqueçam, né? O termo geral é AN é igual a 1 mais N menos 1, que multiplica a razão. O A28, que é quem eu quero, que é esse termo aqui, é igual
o primeiro, que é 1, mais 28 menos 1, né? 28 menos 1, que multiplica a razão. A razão, ó, de 1 para 6 é quanto? 5 de 6 para 11 é 5. Então, a razão aqui é 5. Logo, eu sei que o A28 é igual a 1 mais 28 menos 1, 27, vezes 5. Ou seja, o A28 é 1 mais 135. O A28, então, é igual a 136. Ou seja, o elemento aqui dessa sequência aqui, ó, que ocupa o 28º termo, quem que é lá? Deixa eu apagar aqui. É o número 136 dessa sequência. Bom, agora ficou fácil. Por quê? Vou somar toda essa sequência aqui, ó, até o 136. A soma disso tudo é o termo de baixo aqui, ó. Tá? Então, eu tenho que S28, ou seja, esse aqui é o S28, tá? S28 é igual ao primeiro termo, que é o 1, mais 136, fecho parênteses, vezes o N é quanto? 28, que está lá, né? Então, 28 sobre 2. Então, aqui, S28 é igual a 136 vezes, simplifica, 14. Então, vamos multiplicar esse negócio aí, pessoal. Eu vou aqui no cantinho, 14 vezes 1, 3, 6, 4, 24, 12, 14, 4, 5, 6, 3, 1. Vou repetir isso, ó. 4, 0, 9, 1. 1904. 1904. Então, esse camaradinho aqui, ó, quem que é? 1904. Portanto, só pode ser letra C, ó. Galera, tranquilo, pessoal. Eu sei que essa questão, vocês têm que ter um nível de compreensão um pouquinho mais puxado, tá? Às vezes a banca aroeira, eu percebo que ela traz umas questõezinhas de vez em quando um pouquinho fora da caixa, mas é muito difícil. Assim, nesse nível é muito difícil, tá? Ele traz um pouquinho mais puxado, mas são questões que a gente espera, né? Fechou então, pessoal? Vamos para nossa prova de hoje e vamos para nossa questão de número 1 da nossa prova de Lusiânia, nível superior. Então vamos lá. Galera, então estamos aqui na questão de número 11 de matemática, né, da prova de Lusiânia. Quem quiser dar uma olhadinha na capa, tá aí, ó, Lusiânia, Secretaria de Educação, prova tipo 1, tá? A gente vai lá para a questão de número 11, onde é a nossa primeira questão de matemática. Esse tipo de questão aqui, ó, deixa eu só dar uma ajeitada aqui, gente, digitalizar aqui. Bacana, bacana. Olha só, vem cá. Aí. Galera, o que acontece? Questão de número 1, para quem não conhece os assuntos, eu vou falar aqui. Questão 11, a regra de 3 composta. Composta. Quem assiste minhas aulas lá no presencial, né? Por meio do curso, né? Que acontece? Ver como é que eu aplico isso daí. E ver que é um conteúdo que eu sempre mostro como que a gente faz, tá? É uma questão que tem uma grande probabilidade também de aparecer, e até mais do que a regra de 3 simples, né? Até porque é muito comum. Agora essa daí é um pouquinho mais puxada, vem cá. Galera, questão 11 fala assim, ó, uma pessoa viajando a 100 km por hora, deixa eu só dar uma melhorada aqui na ponta da caneta, aí, 100 km por hora, realiza um percurso de uma viagem em 6 dias. Olha só como é que eu estou colocando. Dirigindo 6 horas, certo? Por dia. Mas quem quiser colocar o por dia, tá bom. Se dirigisse 10 horas por dia, então se dirigisse 10 horas por dia, a uma velocidade de quanto? 120 km por hora, né? E quer saber quantos dias gastaria, que eu vou chamar de X aqui de baixo, tá? Esse é um modelo muito comum que a gente utiliza para resolver esse tipo de questão, regra de 3 composta, né?
é uma regra de 3, onde que eu tenho várias propriedades, eu tenho vários valores sendo concorridos ali. Então, olha só, como é que eu vou fazer isso aqui? Veja só, sempre, eu vou pegar o x, vou colocar ele aqui, e vou igualar ao número que está em cima. Pronto. E colocar esse travessão. Tá? Agora eu vou pensar o seguinte, pessoal. Olha só, eu vou ter que colocar um número bem aqui, nessa posição aqui, ó, aqui em cima. Vou ter que colocar um número aqui, ó, onde eu pintei de amarelo aí para vocês. Mas como que eu sei quem que vai ocupar essa posição aí, onde eu pintei de amarelo? Bom, seguinte. Primeira coisa, gente, deixa eu deixar uma coisa bem definida. Eu vou fazer uma comparação desse valor, desses valores com esse daqui, ó, com essa fileira. Da seguinte forma, ó. Veja só, eu vou fazer uma pergunta e se a resposta de vocês for mais, o maior número desses dois aqui, ó, do 100 e do 120, vai ocupar a posição aqui no amarelo. Só que eu vou fazer uma pergunta e se vocês responderem menos, o menor desses dois números vai ocupar essa posição aqui no amarelo. Tá bom? Então, olha só o que eu vou perguntar aqui. 100 km por hora, eu andando a 100 km por hora, eu chego em um lugar em 6 dias. Gente, se eu viajar 120 km por hora, eu vou chegar em mais ou menos dias, né? Se eu estou numa velocidade maior, eu vou chegar em menos. Olha só, se você respondeu menos, entre esses dois aqui, ó, entre o 100 e o 120, eu vou pegar o menor para colocar aqui, ó, no campo amarelo, que vai ser quem? 100. Se o 100 ficou no cantinho amarelo, quem vai descer? O 120. Sempre vai obedecer a essa lógica. Se um subiu, o outro desceu. Se um subiu, o outro desceu. Agora, a gente vai aplicar a mesma lógica, né? Aqui, ó. Do 6 horas e 100 e 10 horas com 6 dias e x. Agora eu vou fazer comparação. E esqueço o lado de cá. Vamos lá. 6 dias, eu faço uma viagem lá, desconsidera a velocidade agora. Eu só estou pensando em dias e horas, tá? Ó, se eu for viajar durante 6 dias, durante 6 horas, né? Eu vou completar minha viagem. Mas e se eu resolver andar a 10 horas todos os dias? Eu vou gastar mais ou menos dias? Eu vou gastar menos, porque eu estou andando mais tempo durante o dia, então eu gasto menos dias. Se minha resposta foi menos, quem vai ficar aqui em cima? O menor. 6 e quem desce é o 10. Bacana? Pronto, acabou. Agora é só eu resolver essa parte aqui, ó, pessoal. Essa parte aqui, ó, de baixo aqui, ó. Tem que resolver essa parte aqui. Então, vamos lá. Olha só. Aqui, eu já vou começar cortando 0 com 0 e 0 com 0. Lá em cima ficou o quê? 6 vezes 6, 36. Embaixo ficou 12. 36 sobre 12 dá 3. Bacana? Ó, letra A, né? 3 dias. Bacana, pessoal? A gente faz dessa forma. É claro que durante minhas aulas presenciais eu vou, né, fazendo várias questões. A galera pega rapidinho, não é muito difícil não, tá? Aqui é porque é a primeira questão, muita gente nunca viu esse método, né? Acaba ficando um pouquinho mais complicado, mas garanto a vocês, sai todas as vezes e não é tão difícil. Galera, questão 12. 12, gente, a gente tem que ter muita atenção. Eu considerei essa questão nível moderado, tá, pessoal? Nível moderado. Por quê? A interpretaçãozinha dela pega. Olha só, ele fala assim, uma dívida de R$2.000 tem um desconto se for paga antecipadamente, sabendo que a taxa de juros simples, ó, quem já teve aula comigo sabe que falou de juros simples é o quê? CIT sobre 100. CIT sobre 100, ó.
né? Mensais combinada a quê? A 12%. Então, peraí, vamos já colocar a taxa de 12%. E olha só, é calculada sobre o quê? Aqui tá o pulo do gato, pessoal. Sobre o valor da dívida. O valor da dívida é de quanto? 2.000, tá? Então, aqui, ó, capital é de 2.000, tá? Qual o valor a ser pago? Quanto que ele vai ter que pagar se a dívida for paga 2 meses antes? 2 meses antes, né? Marca a alternativa correta. Tá, pessoal, pensa aqui comigo, pessoal. Ó, vou colocar o tempo de 2 meses aqui, ó, rapidinho, porque eu quero comentar algo com vocês. Através dessa fórmula aqui, ó, juros é igual a CIT sobre 100, eu vou calcular quanto que eu iria pagar se eu deixasse correr esses 2 meses aqui, ó. Esses 2 meses aqui, ó, tá vendo? Esses 2 meses. Eu vou ver quanto que eu pagaria se eu deixasse correr esses 2 meses. Bom, se eu deixasse correr os 2 meses, eu pagaria juros é igual capital, que é para calcular sobre o valor da dívida, como ele falou, né? 2.000 vezes a taxa de 12, vezes o tempo de 2. Isso aqui dividido por 100. Corto 0 com 0, 0 com 0. Então, eu tenho juros aqui, eu acho que vai dar 480. Ou seja, se eu deixasse correr até o final lá, eu ia pagar 400, os 2 meses eu ia pagar R$480 nesses 2 meses. Só como eu paguei antes, eu vou descontar o quê? Os 480. Bacana? Então, em vez de pagar os 2.000, eu economizei 480, pagando 2 meses antes. Então, vamos ver quanto que dá. Aqui dá 0, pega emprestado, que fica 1, fica 2, 5, 1.520. Tá, pessoal? Portanto, letra B de bola. Bacana? É uma questãozinha onde a gente precisa de ter atenção, lembrar, né, do conteúdo que a gente trabalhou e aplicar. Tá? Mas, ó, a maioria das questões, elas não vêm nesse formato aqui. Tá um pouquinho mais puxado, tá? E minha intenção é trabalhar um pouquinho mais puxado com vocês. Chegar na prova, olhar para a prova e é só isso aqui que eu tenho que fazer? É o objetivo. Bacana? Questão de número 13. Olha só, gente. Caraca, essa é uma das matérias, é uma das primeiras matérias, né, durante minhas aulas, né, presenciais ali, que eu dou pra galera, né? Então, quem já foi meu aluno aí, vai bater o olho e vai resolver isso aqui, ó, muito rápido. Galera, seguinte, recebi um prêmio de R$1.000 de uma loteria, que vai ser repartido para 3 pessoas, olha só, de modo, ó, aqui tem uma coisa importante, ó, pessoal, de modo que é o quê? Inversamente proporcional, tá? Inversamente proporcional aos números 4, 2 e 2, respectivamente. Quanto receberá A nessa divisão? Marca a alternativa correta. Gente, então é o seguinte, olha só. Aqui, primeiro passo, deu as 3 pessoas. Primeira pessoa vai receber a quantidade A, segunda a quantidade B e a terceira a quantidade C. Vou fazer sempre nessa ordem aí, tá? A é a quantidade que o A vai receber, B é a quantidade que o B vai receber e C é a quantidade que o C vai receber. E aqui ele fala uma coisa interessante, inversamente proporcional. Sempre que isso acontecer, eu vou fazer assim, ó. Primeiro, iguala o A a K, iguala a B a K, igualo... deixa eu só dar um espacinho aqui, galera, só para... Aí, e aqui, ó. Vou igualar todo mundo a letra K. Primeiro passo. Agora eu vou pensar o seguinte. O A, ele é inversamente proporcional a quem? Ao 4. Então, eu vou colocar ele embaixo, ó, dividido por 4. Pessoal, mas por quê? Bom, aqui eu não vou explicar o porquê, mas pega esse macete para você fazer a sua prova, porque a sua prova vai aparecer desse jeito, tá? Mas matematicamente, na sala eu até dou uma palhinha ali de porquê, mas aqui é interessante você já fazer direto. Aqui, ó,
O B é inversamente proporcional a 2, então coloca dividido por 2. O C é inversamente proporcional a quem? Ao outro 2, então é dividido por 2. Professor, e se não fosse inversamente proporcional aí, a palavrinha, tem outra palavra que pode ser? Tem. A palavra diretamente proporcional, tá? Ué, professor, e quando for essa palavrinha diretamente proporcional? Gente, quando for diretamente proporcional, proporcional, o que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó, A, B, C, vou igualar. A K, K e K. O que vai mudar? Se for diretamente, tá? Vai ser vezes 4, vezes 2 e vezes 2. Vira diferença, tá? Se for inversamente, eu jogo ele lá para baixo. Se for diretamente, eu multiplico ele direto, tá bom? Então, deixa eu apagar aqui. Apagar isso daqui para a gente poder fazer questão. Aí o que acontece? Gente, pensa aqui comigo. Se eu pegar o tanto que o A vai receber, mais o tanto do B, mais o tanto do C, isso tudo tem que dar quanto, gente? Tem que dar os 1000 lá, né? Porque eles vão repartir 1000. Então, se eu somar tudo, dá 1000. Quem que é A, pessoal? Percebi que o A é K sobre 4. O B, K sobre 2. E o C, K sobre 2. Isso aqui é igual a quanto? 1000. Aí, aqui, já bato o olho. Metade de alguma coisa, mais metade de uma coisa dá a coisa inteira, que é o quê? K mais K sobre 4. Isso aqui é igual a 1000. Então, olha só. Aqui, como é que eu resolvo esse pedacinho K sobre 4 mais K? Ó, gente, guarda isso daqui, ó. 4 vezes K dá quanto? 4K. Somado com K, 4K mais K dá o quê? 5K. E vou repetir o 4 aqui embaixo, ó. Isso aqui é igual a 1000. Como é que eu faço agora, pessoal? Ó, múltiplo cruzado. Vai ficar o quê? 5K é igual a 4000. Logo, K vale quanto? 800. E, pessoal, e aí? A partir daí? Olha só, o que você vai fazer a partir daqui, pessoal? O K não vale 800? Vale. Então, olha só. Olha ele aqui, ó. 800. No lugar de K, eu coloco 800. Dividido por 4 dá quanto? Gente, não tem espaço aqui. Deixa eu colocar aqui embaixo. Vai dar quanto? 200. E ele quer saber o quê? Quanto que o A vai receber? O A vai receber 200. Só pode ser letra D de dado, ó. Bonitinho, ó. Se você quiser saber quanto que os outros vão receber, é só substituir o K ali na fração. Olha só. Trago para cá. 800 sobre 2 é igual a 400. 800 sobre 2, mesma coisa, 400. E olha que interessante, 400 mais 400 mais 200 dá quanto? O milzinho aqui, ó. Milzinho. Bacana? Tranquilo? Então, vamos para a próxima questão, sem perder tempo aqui. Gente, questão de número 14 diz o seguinte: uma função é definida segundo a lei de formação. E deu essa função aí. Nessas condições, podemos afirmar que marque a única alternativa correta. Gente, antes de eu começar a fazer essa questão, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Eu tô percebendo que a banca, ela geralmente no edital não tá trazendo esse assunto aqui, ó, descrito lá. Ele só fala assim, equações do segundo grau, melhor dizendo. Ela traz equações do segundo grau, mas ela não traz de forma clara funções do segundo grau, tá? Então, para quem está estudando para Aroeira aí, principalmente se for nível médio e nível superior, eu aconselho ver o conteúdo de função do segundo grau e dentro da função do segundo grau, bem específico, y do vértice e x do vértice, tá? Você tem que saber só esse pedacinho lá dentro. Ah, professor, eu não sei função do segundo grau. Pega uma noção, você não precisa saber muito não, mas pega uma noção de como que funciona a função do segundo grau e vai no assunto de y do vértice e x do vértice. Aprendam isso daí, ó, em específico. Aí você vai matar qualquer questão, tá?
pode levar que a maioria das questões estão caindo desse jeito. Mas eu, pessoalmente, assim, acho que a banca, ela tá meio que sacaneando um pouco a gente, porque ela não traz de forma explícita esse assunto aí, que é função de segundo grau, tá? Então vem cá, gente. Primeira coisa aqui, ó. Lá quando a gente estuda função, a gente sabe, eu vou resumir aqui, tá? Função, a gente lembra de gráfico, o x e o y. Ó, o x e o y. Rapidinho aqui, ó, não vou demorar muito não. Função de primeiro grau. Primeiro grau. Ele é representado por uma reta. Pode ser subindo, pode ser descendo, mas é uma reta, tá? Pode ser paralelo, mas é uma reta, pessoal. Tá bom? É isso que importa. Agora, a função do segundo grau, que é o caso da nossa questão aí, tá? Ela é um quê? Uma parábola, tá? Uma parábola. Pode ser assim, pode ser assim, pode ser aqui, aqui, aqui. Né? Esse negocinho torto aí, parecendo uma bacia, isso aí é a nossa parábola, tá? E deixa eu só apagar aqui, que eu quero explicar um negócio aqui para vocês, rapidinho. E a parábola, ela tem uma coisa interessante. Ela tem esse pontinho que está no ponto mais alto dela ali, ó. Ela começa embaixo, tá vendo? Ó, ela começa aqui, vai subindo, chega até lá, o ponto mais alto, e começa a descer de novo. E aí ela nunca mais sobe, ela continua descendo o resto da vida. Ou ela pode ser para cima também, né? Assim, ó. Isso aqui vai ser o ponto mais baixo também, né? Mas a ideia aqui é trazer esse ponto aqui em específico. Esse ponto, ele se chama vértice, pessoal. Vértice, tá? E esse vértice, ele é o ponto mais alto da minha função. É o que a gente chama ela de ponto máximo. Mas também ela pode ser o ponto mínimo. Se ela for assim, isso aqui vai ser o ponto mínimo, né? Ou o vértice mínimo, ou melhor dizendo, o y do vértice no ponto mínimo, né? Então é essa que é a ideia. Aí o que acontece aqui, gente? O que a questão de vocês sempre pede para vocês? Pede isso aqui, ó. Qual a coordenada nesse ponto do vértice aqui, ó? Que é o x do vértice e o y do vértice. Tá? Ele quer saber isso aqui, ó. Olha o que ele fala, ó. Função possui o máximo aonde? Em x3. Será que se eu colocar o 3 aqui, ele vai dar o y lá nesse ponto mais alto? Ou será que é o 4? Aí aqui ele fala uma coisa interessante. Olha no C, o que ele fala? Ele fala assim, a função possui um máximo em x igual a 3,5. Ou possui o máximo em x igual a 4,5. Eu tenho que descobrir esse x do vértice aqui. É isso que ele quer. Ele quer que eu descubra essa coordenada específica. Só que para eu descobrir essa coordenada específica aqui, pessoal, o que acontece? Eu tenho que conhecer um pouquinho de função. E vem cá. Olha só, isso aqui é a função do segundo grau, porque tem um expoente do segundo grau. Mas aí você olha e você fala, professor, mas não tem. Cadê meu segundo grau aí, o expoente 2 aí? Vai aparecer aqui, ó. É porque ele está decomposto aí, é o que a gente chama, né? A gente decompôs aí. A gente fatorou nossa função. Deixa eu copiar aqui. Vai ficar assim, ó. X menos 4, que multiplica x menos 3. Vem cá. Lembra do chuveirinho? É o que eu vou fazer aqui, ó. Vou multiplicar chuveirinho. Tem gente que vai fazer isso aqui de outro jeito, tá, pessoal? O jeito que eu tô ensinando aqui é um jeito padrão. Padrão. Tem um outro jeito bem mais rápido de fazer esse negócio aqui, mas é um pouco mais complicado o raciocínio, tá bom? O raciocínio fica um pouco complicado. Então, vou ensinar para vocês o jeito padrão que, independente do modo que vir, vocês vão fazer, tá? Então, olha só. Menos, coloca um parênteses aqui, né? X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3x. Menos 4 agora. Com x dá quanto? Menos 4x. Menos 4 com menos 3, mais 12. E aí, olha só o que vai acontecer. Olha o sinalzinho de menos aqui, ó. Vai multiplicar com todo mundo lá dentro, ó. Só que antes de multiplicar esse sinal, o que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui, ó. Esse camarada eu somo com esse. Sinais iguais, eu somo seus valores. Então, menos 7x mais 12. E aqui, ó, f de x é igual, vamos lá?
Sinalzinho, trocando todo mundo, menos x ao quadrado, mais 7x, menos 12. Tá aqui, ó. Aqui, isso aqui é a nossa função de segundo grau. E provavelmente nas outras questões, ele vai aparecer desse jeitinho aqui, igual eu tô mostrando para vocês, tá? Normalmente é assim que ele aparece. Mas se não aparecer, você vai fazer chuveirinho e vai cair nele aqui, ó. Aí, olha só. Aqui, a gente vai precisar lembrar de um detalhe, ó. Deixa eu colocar aqui primeiro, menos x ao quadrado, mais 7x, menos 12. Lembra de quem que é o A, quem que é o B, quem que é o C? Né? A gente aprendeu lá na escola. Deixa eu reforçar aqui a ideia. Quem está acompanhando x ao quadrado é o A. Quem está acompanhando o x é o B. E quem está sozinho é o C, ó. Professor, mas não tem ninguém acompanhando o x ao quadrado. Tem sim. Quando não aparece nada ali, ó, é quem? O 1, ó. É 1. É menos 1, né? Por causa do sinal do menos, né? Menos 1. Professor, quem tá acompanhando aqui, ó, o B, o mais 7. O sinal sempre vai junto, tá, pessoal? E o C, menos 12. Tá? A gente tem que lembrar disso. Professor, e aí? Como é que eu descubro esse x do vértice até agora? Bom, você vai fazer isso aqui, ó. X do vértice, uma fórmula. Guarda essa fórmula aí, tá, pessoal? X do vértice é igual a menos B sobre 2A. Guarda esse trem aí, pessoal, tá bom? Então, x do vértice é igual a menos b sobre 2a. Então, vamos lá substituir menos o b. Quem que é o b? Mais 7. Então, coloca aqui, ó. Só que o sinalzinho de menos aqui, ó. Acompanha. Dividido por 2 vezes a. 2 vezes quem? O a. O a vale quanto? Menos 1. Então, menos 1. Então, vamos lá. Menos 7 dividido por menos 2. Menos com menos fica mais. 7 dividido por 2 dá 3,5. Então, o que você achou aqui, pessoal, é o x do vértice. E a gente já tem gabarito. Olha só, letra C, ó. Ó. Mas tem que saber essa fórmula aí, senão não sai. Tá? Tem um outro método que também sai, né? A pessoa acha as raízes aí, né? E o x do vértice é a média aritmética entre as raízes. Mas isso aí é para quem, né, já tá vendo mais matemática, tem intimidade, vai ver e vai fazer rapidinho. Outra coisa, pessoal. Professor, como é que eu acho esse y do vértice aqui, ó? Esse y do vértice, ele pode pedir. Ele vai falar assim, o ponto máximo da função no y do vértice é... Aí você vai ter que achar. Como é que você acha ele, ó? Formulinha y do vértice é igual menos delta sobre 4a. Professor, esqueci quem que é delta. Bom, vamos lembrar? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c sobre 4a. Guarda. Pessoal, como é que eu guardo isso aqui? Tem que memorizar, escrever várias vezes, fazer bastante questões, tá bom? Você vai achar esse y do vértice. Que acontece aí, pessoal? Outra coisa. Professor, eu esqueci a fórmula. Tem outro jeito? Tem, tá? Tem outro jeito. Só que você vai fazer muita conta também. Não tem para onde correr. O que você vai fazer? Ó, explicar bem rapidinho aqui, ó. Você vai pegar esse 3,5, tá vendo esse 3,5, o valor do x do vértice? Você vai vir e vai substituir ele aqui no x e nesse x aqui. Vai resolver isso aqui, ó. O resultado que dá isso aqui é quem? O y do vértice. Bacana? Tranquilo? Tá? Não vou explicar muito detalhe, porque esse assunto é muito grande, tá, pessoal? Então, o mais importante aí é a nossa resolução. Vamos para a próxima questão aí, né? Próxima questão, olha só, questão de número 15, eu tenho muitas pessoas que pedem aí juros compostos, e aqui a gente tem uma, né? Olha só, juros compostos, né? Aplicado no capital, um juros compostos, de modo que o capital inicial gere um montante, né? Ó, então esse capital aqui vai gerar um montante. Lembra o que é montante, gente? Montante é capital mais juros, né? Então, esse capital vai gerar um montante igual... Então, peraí. Montante é igual... O quê? 27 oitavos... 27 oitavos do capital. De quem? Do C. Tá? Então, olha só como é que eu estou fazendo. Em 3 meses de aplicação... Então, ó, já me falou o tempo. Deixa eu apagar aqui, né? Para dar espaço aqui. Montante é igual a 27 oitavos de C. E durante quanto tempo? 3 meses. Vou apagar aqui. Eu já coloquei ali. Nessas condições, qual
a taxa a que esse capital foi aplicado. Bacana. Olha só, falou de juros compostos, eu vou lembrar de quê? Dessa fórmula aqui, ó, pessoal. Montante é igual capital, abre parênteses, 1 mais i elevado ao tempo. Tá? Então, montante. O montante aqui vale quanto? Ó, tá aqui. Vou substituir 27 vezes C sobre 8. Isso aqui é igual capital, que multiplica 1 mais a taxa, que é quem eu quero, elevado ao tempo, que é 3. Gente, tá vendo esse Czinho aqui? Se eu passar pro lado de lá, eu passo ele dividindo. E se ele passa dividindo, ele vai cortar com esse C daqui, ó. Ou seja, já simplifico ele logo aqui. Eu tenho algo assim, ó. 27 sobre 8 é igual a 1 mais i elevado ao cubo. Gente, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Presta atenção aqui, gente, ó. Tá vendo esse 3zinho aqui? Eu vou ter que passar ele pro lado de lá, né? Vou ter que passar ele pro lado de lá. Aqui, ó, do lado de cá, ó. Se ele tá o cubo do lado direito, pro lado esquerdo ele vai ser o quê? Raiz cúbica. Ele vai ser o contrário, né? Qual que é o contrário do cubo? É raiz cúbica de 27 sobre 8. Isso aqui é 1 mais i. Tá vendo tanto que pega, gente? Matemática básica. É bom a gente saber matemática básica, tá? Esses dias eu tô sem tempo para produzir esse material. Comecei, tá? Comecei fazendo já algumas gravações. Eu tô chegando já na metade do conteúdo. Tá ficando muito bom, por isso que eu tô demorando. Porque é um material que tá ficando muito bacana. E lá eu tô trabalhando matemática básica também, né, com os alunos. E essa parte faz falta para muita gente. Às vezes são questões fáceis e a pessoa não sabe fazer a matemática básica e acaba travando. Nesse material que eu tô sem previsão no momento, tá, de entregar para vocês, mas assim que ficar pronto eu vou começar a distribuir. Na verdade, eu comecei a publicar esse material, só que ele tava ainda eu não tinha concluído, tá, pessoal? Só que aí, com a demanda de outros compromissos, eu tive que atrasar um pouco esse material. Bacana? Então, vamos continuar aqui, ó. Gente, raiz cúbica de 27 sobre 8. Vem cá, gente. Olha só, vou lembrar aqui com vocês. 27, se eu fatorar, mesma coisa que 3 elevado a 3. E 8 é 2 elevado a 3. Isso aqui é igual a 1 mais i, tá? Então, isso aqui, pessoal, ó, corta o 3 com 3 com 3. Então, vai ficar 3 sobre 2. Isso aqui é 1 mais i. 3 sobre 2 é a mesma coisa que 1,5, né, pessoal? 1,5 aqui, ó. Isso é igual a 1 mais i. Passo 1 pro lado de lá. 1,5 menos 1. Isso aqui é igual a i. Logo, resolvendo, tá meio apertado aqui, pessoal, mas vocês vão perceber que dá 0,5. Professor, não tem essa resposta, não. Só que presta atenção numa coisa, gente. Taxa, isso aqui, 0,5, para quem já se ligou, é a mesma coisa que 50 sobre 100. E 50 sobre 100 é a mesma coisa que 50%, ó. Só pode ser letra D de dado. Bacana o nosso 50% aí. Show? Galera, não se esqueçam de dar um like no nosso vídeo aí, tá? Se você tá gostando desse material, a forma de me ajudar aí, tá? Com esse material é dando um like aí, compartilha com a galera, com quem você conheça que esteja estudando, tá bom? E outra coisa, galera, deixa eu reforçar uma coisa aqui. Tenho percebido, tá? Que muita gente fala assim, esse conteúdo é nível superior, poxa, eu vou fazer médio, ou vice-versa. Aí a pessoa pula, não faz aquela questão. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Aroeira, tá? Aroeira. As outras bancas vai de caso a caso, mas eu tô falando Aroeira porque eu faço muitas questões, inclusive aqui com vocês, fora as que eu faço por fora, junto com meus alunos. Gente, olha só, Aroeira, nível médio e superior, tá? Tete a tete.
não tá muito diferente. Eles estão próximos. O superior tá um nívelzinho um pouquinho mais puxado, professor. Tá um pouquinho mais, até porque é superior, né, galera? Então, ele puxa um pouquinho mais. Mas quem tá estudando pro nível médio, pessoal, aconselho demais a estudar com conteúdo de nível superior. Pega os dois, porque o nível deles não estão tão diferentes. Tá bem próximo mesmo, pessoal. Teve uma prova, se não me engano, foi esse SAI que teve aí. Gente, quase a mesma coisa. Só tinha um pouquinho mais de conta assim, mas o raciocínio, matematicamente, logicamente falando, o raciocínio estava quase que igual, tá, pessoal? Então, aconselho, estou estudando para nível médio, pega prova de matemática da Aroeira, isso estou falando Aroeira, não sei as outras bancas, tá? Agora, se sua banca é Aroeira, tá? Então, pega nível superior e pega nível médio para estudar. Tá? Até porque o seu concorrente ele está pegando um pouquinho mais puxado. A forma da gente estudar nível concurso é isso. Se sua prova, o nível ela tá aqui, você vai pegar um nível um pouquinho acima para estudar. Porque vai chegar na hora da prova, todas as questões vão estar fácil para ele, né? Galera, próxima questão aqui, né? É questão de número 16. Olha só, eu dei uma olhada lá no gabarito dessa questão 16, eles não quiseram anular, tá? Porém, ela está com raciocínio errado, tá, pessoal? Cabe anulação. Acredito que muita gente deva ter entrado com recurso com essa questão 16, tá? Porque ela está realmente errada. Tá? Vou explicar aqui o porquê do erro, porque eu quero que vocês entendam o raciocínio dessa questão. Olha só, questão 16 diz o seguinte: um produto desvaloriza-se rapidamente de modo que hoje custa 200 mil. Com 4 anos de uso, 4 anos de uso, custa 25 mil reais. Tá? Supondo que essa desvalorização do produto ocorra a uma taxa anual constante, qual seria o preço de um produto da mesma espécie com 1 ano de uso? Né? Com 1 ano de uso. Galera, então é o seguinte, eu tinha um produto a 200 mil. Aí o que aconteceu? Passaram-se 4 anos e esse produto passou a valer 25 mil. Primeira coisa aqui, pessoal, aqui ele fala o seguinte, ó. Primeiro erro aqui, ele fala que a taxa anual constante, né? Pode ser até constante, mas em relação a quem, né? Ao valor inicial, ou o valor depois de 1 ano, ou o valor depois dos 2 anos, né? Ele não deixou claro isso na questão, tá? Mas eu vou explicar um detalhe aqui no que a banca pensou, o que ela queria. Qual seria o preço de um produto da mesma espécie com 1 ano de uso, tá? Gente, olha só, a banca aqui, ela tinha que inferir, tá? Que ele estava com desconto em um formato de PG. Era isso que a banca queria. Queria que fosse descontando em uma progressão geométrica, tá? Entenderam? Então, o que acontece aqui, ó, pessoal? Olha só, o que acontece aqui. Lá na PG, a gente tem isso aqui, ó. Essa formulinha aqui, ó. AN é igual a 1 vezes Q elevado a N sobre 1. Aonde? Onde, né? Que esse Q é a razão. O A1 é o valor, é o primeiro valor, o valor inicial, né? E o AN é o valor dessa sequência de PG lá na frente, tá? Só que a questão, ela não deu esse indício aqui. E outra coisa, se desse esse indício, ia continuar errado, que eu vou mostrar aqui para vocês. Olha só. Coloquei essa fórmula aí que eu quero que vocês lembrem, tá? A Aroeira gosta disso aqui, ó. Isso aqui, para quem não sabe, é o assunto de PG, progressão geométrica. Dá uma olhadinha lá. Agora vem cá. Pessoal, olha só. 200 mil, né? Vamos fazer o seguinte. Depois de 1 ano, vamos dizer que ela cai pela metade? Vai valer quanto? 100. Se cair pela metade de novo, 1 ano depois, ó, o que vai acontecer? 50. Cair pela metade de novo, 25.
Um ano. Né? E mais um ano aqui. Epa, não cabe, né? Deixa eu colocar aqui nesse cantinho aqui. Pera aí. Deixa eu colocar nesse cantinho aqui, ó. Abrir o espaço aqui. 25 mais um ano. Um ano vai valer 12,5 mil. Tá? Mil. Galera, o que acontece aqui? Não sei se vocês entenderam o que eu tô querendo dizer aqui, ó. Que ele sempre desvaloriza a metade. Sempre desvaloriza a metade aqui, ó. Isso é o que a questão queria trazer. Por exemplo, 200, um ano depois, passa a valer 100 mil. E olha só. Aqui, ó. Tá? Que é o nosso gabarito, né? O que a banca colocou como gabarito, tá bom? Mas, se você perceber, olha só. A banca fala que, ó, com 4 anos de uso, então, peraí. 1 ano, 2, 3, 4. Depois de 4 anos de uso, ele tem que valer quanto? Né? R$12.500. Então, a banca aqui, ó, pecou nesse ponto aqui. Tá bom? Pecou nesse ponto aí. Tá bom? Tranquilo? Eu acho que ficou mais uma parte interpretativa pendente, mas a Aroeira, ela tem essa... Ela costuma fazer isso, né? Ela costuma, às vezes, errar um pouco. Ali, eu já peguei questões ali que tinham 3 questões, né? Tá com problema. Por isso, novamente, vou falar aqui. Galera, estiver tendo muita dificuldade de matemática, pula. Às vezes a questão tá elaborada de uma forma errada. Tá? Eu, pessoalmente, não tenho muita intimidade com essa banca. Assim, intimidade eu tenho. Mas, assim, eu não gosto muito dessa banca porque ela costuma errar. Difícil ter uma prova que ela tá redondinha, certinha, assim, tá? Normalmente essa banca, ela tem essa dificuldade. Não sei nas outras matérias, mas em matemática, principalmente, tá? Vamos para a questão de número 17. Diz o seguinte. As ações de uma empresa aumentaram, olha só, galera, isso aqui é a palavra mágica, ó, sucessivamente 25% ao mês durante 2 meses. Em seguida, sofreram uma desvalorização é queda, de 25% ao mês. Ó, de novo, sucessivamente 2 meses seguintes. Nessa condição, podemos afirmar que... Então, vamos entender aqui, pessoal. Aqui tem uma palavrinha, tem uma situação mágica que acontece quando essa palavrinha aparece aqui, ó, sucessivamente. Para quem pega minhas aulas ali no presencial, tenho certeza que já bateu o olho nessa questão, já saiu fazendo. Mas vem cá, ó. Galera, vamos supor que o valor da sua ação seja X, né? Seja X. Como que eu vou saber quanto que ela vai valer se eu aumentar 25%, né? Você concorda que se eu aumentar 25%, o novo valor da ação vai ser o que ela valia mais os 25%? Ou seja, vai ser o quê? 125%. Certo? Então vai ser o valor da ação vezes 125%. É um novo valor. Agora, esse 125, eu posso representar ele de outra forma, né? Se eu dividir aí, eu posso dizer que esse 125 sobre 100 é a mesma coisa que 1,25. Ou seja, para ficar mais bonitinho ainda, isso aí é só uma questão estética, tá? De trabalhar, eu posso escrever assim, ó, x vezes 1,25. Isso aqui foi no primeiro mês. Só que sucessivamente, como apareceu lá em cima, ele aumentou 25% de novo. É isso que ele está querendo dizer. Durante 2 meses, no primeiro mês foi 25, no segundo mês foi mais 25. Ou seja, então 1,25 que ela passa a valer. Né? Tranquilo? Então, deixa eu escrever aqui de uma forma mais didática. Vamos colocar aqui. Primeiro mês, segundo mês, terceiro e quarto mês. Olha que bacana. Então, vou colocar assim, ó. X vezes primeiro mês, 1,25. Segundo mês, multiplico de novo por 1,25.
E olha só o que vai acontecer nos próximos meses, ó. Houve uma desvalorização de quanto? 25. Gente, se eu tenho uma desvalorização de 25, quantos por cento que minha ação passa a valer? Apenas 75%, né? Porque o valor dela total é 100%. Numericamente não sei o valor, mas em porcentagem eu sei que é o quê? 100%. Se desvalorizou 25, o que sobrou na minha mão? 75%. Então, em vez de escrever 75 sobre 100, adivinha, eu vou escrever 0,75. Vezes, de novo, foi o que aconteceu, por isso que é sucessivamente. Olha só, o que eu vou fazer com isso aqui tudo? Vou multiplicar. Professor de Deus, tem que multiplicar isso tudo? Tem. E aí, quando eu multiplico isso tudo aí, pessoal, vai dar um número mais ou menos aproximado desse daqui, ó. O x eu não tenho como resolver, né? Eu boto ele aqui, ó. X vezes 0,878, mais ou menos, tá? E aí, o que acontece? Isso aqui, ó, me indica o quê? Que eu tenho mais ou menos aqui... Deixa eu apagar esse último 8 aqui, que não vai fazer muita diferença, não. É só para dizer que ele está aproximado, né? Então, do valor inicial, que ele valia x, eu tenho quantos por cento dele? Só 87 na minha mão. Eu fiquei com 87 sobre 100, né? Isso aqui eu transformo em fração, vezes x. Só troquei de lugar, gente. Não estou inventando mais nada. E aí, ou seja, aqui, o meu x agora, ele vale 87%, né? De x. Olha só. Bom, agora vamos analisar. Aqui que ele afirma na... Houve uma desvalorização de aproximadamente 12%. Será que foi, gente? Né? De aproximadamente, esse 87 é aproximado. Então, 87 para chegar em 100 são 13%. Então, é esse nosso gabarito. Por quê? É um valor aproximado, tá? Aí a gente, de 87% até 100%, né? A gente teve uma queda aí, né? De 100% para 87%, de menos 13%, tá bom? Do valor. Portanto, letra A, o restante, né? Houve uma valorização? Não, porque aí seria 112%, né? Lá no final. Houve uma desvalorização aproximadamente 24%? Tá totalmente errado. Né? Se houvesse uma desvalorização de 24%, seria quanto? 76% aqui, ó. E não é 87%. Houve uma desvalorização de aproximadamente 24%, né? Olha só, acho que repetiu aqui. Não, houve uma valorização de 24%? Não, porque aqui ia ser 124, né? Ou 1,24, né? Do valor, então é 87. Pode até arredondar 88 aí, tá bom? Para ficar mais condizente com o nosso... com a nossa questão. Pessoal, questão 18 diz o seguinte. Questão 18, muito comum, tá na prova e especificar mais assim, mais específico em nível médio isso aqui, tá? Isso aqui é mais comum em nível médio do que em nível superior, esse tipo de questão aqui. Vamos lá. Fala o seguinte, ó, 1 hectare corresponde a 10 mil metros quadrados. Então já vou colocar aqui, ó, 1 hec corresponde 10 mil metros quadrados. Tá. Um alqueire, peraí. Um alqueire é diferente de hec, tá? É hectare, tá? Um alqueire corresponde a 4,84 hectares. Tá bom? Fala o seguinte, numa determinada região, o valor do alqueire é de 100 mil. Então, tá bom. Então, deixa eu colocar aqui mais pro cantinho aqui. Ele diz o seguinte, que um alqueire é 100 mil. Tá aí. Isso mesmo? É alqueire? É, alqueire. Aí fala assim, João comprou um sítio de 96,8 hectares. Hectares. Então, peraí. Então, ó, hectares debaixo de hectares. Então, 96,8 hectares, ele comprou
96,8 hectares. Então, hectares debaixo de hectares. Qual o valor que João pagou pelo sítio? Então, concorda comigo que se eu achar quanto que corresponde em alqueire, eu vou substituir essa quantidade aqui e aí depois eu descubro o valor aqui. Olha só que bacana. Precisou nem dessa informação aqui, ó. Acho que falou até demais, nem precisou. Então aqui, gente, ó, múltiplo cruzado, regrinha de 3, tá? Separar aqui, vai ficar assim, ó. 4,84x é igual a 96,8. Passo para lá dividindo 4,84, que é uma vírgula, tá? Dividido. Gente, dividindo isso daqui, pessoal, dividindo isso daí, vai dar 20, tá? Vai dar 20 aí no cantinho. Pega aí no cantinho, calcula aí, tá? Bem tranquilo, não tem mistério nenhum. Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, vai dar 20. Aí o que que acontece? Aqui, no lugar de x ali, ó, adivinha? 20. E aqui o valor, vou chamar o valor de v, tá? Então, multiplicando isso aqui cruzado, ó, pessoal, quanto que vai dar, né? 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2 milhões, né? 2 milhões de reais. Portanto, letra C. Olha só que bacana, gente. Bacana? 18. Vamos para nossa próxima questão. Opa, tá lá em cima, tá aqui, ó. Questão de número 19. Vamos ver o que tá acontecendo aqui nessa 19, ó. Nível médio também, tá, pessoal? Quem faz prova nível médio tem que ficar atento para esse tipo de questão aqui. Diz o seguinte: quantos números pares de 3 algarismos distintos, isso é importante, pode formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Gente, eu quero formar um número de 3 algarismos, então coloco as 3 posições aqui. E olha só, tem que ser um número o quê? Par. Ou seja, nessa última posição aqui, o número que eu vou formar aí de 3 algarismos, ali, ó, só pode ser o 2, o 4 e o 6 aqui, ó. Nessa posição, eu só tenho 3 números que podem aparecer lá, que é quem? O 2, o 4 e o 6. Ou seja, quantas possibilidades eu tenho aqui? 3. Se eu gastar uma dessas possibilidades, vamos supor, pode ser o 2, o 4 ou o 6, mas eu gasto uma, vai sobrar 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades para essa posição aqui do meio. Se eu gasto mais uma, pode ser qualquer uma aqui, ó, vai me sobrar 1, 2, 3, 4. Isso. Vai me sobrar 4 para cá. E aí eu multiplico as possibilidades aqui, ó. 4 vezes 5, 20. Vezes 3, 60. Tá? Professor, por que o senhor vai diminuindo? Porque ele pediu o quê? Algarismos distintos. Bacana? Na minha aula também presencial, também explico isso daí. Galera, poxa, pega isso aí rapidinho, muito facinho, tá, pessoal? Alternativa, letra A. Bacana? Gente, daqui uns dias, acredito eu, devo fazer algumas lives, tá? Vou ver se eu marco uma live aí, talvez, de catalão. São ideias, tá, pessoal? Ainda tem gente que vai falando, aí, pessoal, vai fazer uma live aí quando estiver perto da prova. Talvez eu faça, tá, pessoal? Quero ver se vai dar muita gente. Dá um like aí, né? Para que eu entenda que vocês estão participando, que realmente vai valer a pena essa live, né, de véspera aí da prova de vocês. Vamos lá, questão 20 diz o seguinte: média, questão 20, ó, gente, média, mediana e moda, aroeira, pode estudar esses 3, tá? Principalmente moda mediana. Essas duas é quase certeza. Nessa prova até que não caiu, não. Mas é raridade. Média, mediana. Mas caiu quem? Média aritmética, tá? Então, moda e mediana, muito frequente. Mas aqui caiu média. E esse tipo de questão de média aqui da 20, também muito comum, tá? Vem cá. A média de um conjunto de números contendo 20 números é 40. Então, ele falou assim, ó, vamos só lembrar aqui, ó, a média é o quê? A fórmula da média. Média é igual à soma dos números dividido pela quantidade de números.
tá? Então, aqui, ó, a média, ele me falou, a média vale quanto? 40. Tem que interpretar isso, tá, pessoal? E o número de números aí nesse conjunto é de quanto? 20. Aí, olha só, ele me fala mais coisa aqui, ó. Esse conjunto foi acrescido um número x, né? Então, foi posto um número x ali no meio desse conjunto, gerando uma nova média de quanto? Opa, então aqui eu tenho uma média, ela é nova, eu vou chamar de M', porque é um valor novo, 45. Nessas condições, qual o número acrescentado? Ele quer saber esse valor aqui, ó. Quem foi acrescentado lá? Gente, nessa segunda situação, vê se vocês concordam comigo. Eu tenho 21 números agora, porque não foi acrescentado o x. Ah, pessoal, mas eu não sei o valor, tá? Você não precisa saber. Mas você sabe que eram 20 números e agora, com mais um número acrescentado, passou a ser 21, tá? E aí, eu posso dizer o seguinte, olha só. Nessa primeira situação aqui, ó, nessa primeira situação, eu posso montar a seguinte ideia. Quem é o M? 50. Quem que é o N? 20. Só vou substituir lá na fórmula, ó. Opa, acabei repetindo o N aqui. Então, dividido por 20 de baixo, que é 1 escondido. Multiplica, cruzado. A soma dá quanto aqui, pessoal? 1000, né? Opa. Desculpa, gente, olha só. Não é 50, né? Ó, professor, desatento aí, ó. Atenção, professor. Então, olha só, a média aqui, ele falou 40, tá? Cuidado, aqui é 40, corrijam aí, tá? Então, a média é 40. Não sei porque eu escrevi 50, então aqui é 40, tá? Então, multiplicando isso aqui cruzado, vai dar quanto? A soma vai dar 800. Professor, o que é esse 800? Gente, rapidinho aqui, ó. Só vou refrescar a mente de vocês aqui, ó. A média, vamos supor, a média eu preciso de números. Vamos dizer 2, 3 e 5. O que é a média desses números aqui? A média é a soma deles, 2 mais 3 mais 5, dividido pela quantidade de números. Eu tenho quantos números aí? 1, 2, 3. 3. Então, a média é o quê? Vamos somar aqui. 2 mais 3, 5 mais 5, 10. 10 dividido por 3. Quanto que dá isso aqui? Mais ou menos 3,3 aproximadamente. É o que eu estou fazendo aqui, ó. Esse N é a soma desses números. Só que aqui eu tenho, no caso, quantos números? 20. Né? E o que eu achei aqui, ó? Esses 800 é a soma de todos esses números. Bacana? Fazendo uma comparação aí. E agora, como é que eu vou achar esse número que eu somei, esse x aí que eu somei? Gente, vê se vocês concordam comigo. Média é igual a soma dos números dividido pela quantidade de números que eu tenho. A nova média, ele falou que depois que acrescentei esse número x, a nova média passou a ser quanto? 45. A soma eu tenho? Não. Ah, pessoal, e esse 800? Tá? Só que, olha só, quero que você entenda agora aqui, ó. O que é a soma? A soma é os 800 que eu tinha dos números antigos, mais quem? O valor de x, que ele entrou agora, né? Isso aqui dividido pela nova quantidade, que é quanto? 21. Gente, muito cuidado, porque tem gente que não presta atenção nesse 21. Ele repete a mesma quantidade da situação anterior, 20, tá? Vai estar errado na prova. E vocês acham que não vai ter gabarito? Provavelmente tem, tá? Vocês errando 20 ali. E olha só, então vem para cá. Sobre 1, vamos multiplicar cruzado aqui, ó. 21 vezes 45 é igual a 800 mais x. 21 vezes 45, vamos ver o que acontece? 45, 90, 945. Então, aqui eu tenho 945 é igual a 800 mais x. Passa os 800 para lá, fica quanto? 145, olha aí. Achei o meu x. Só pode ser letra D de dado. Bacana, pessoal? Então aqui a gente finaliza, né, todas as questões. Espero que vocês deem aquele like se você gostou do vídeo. Dá aquela, né, aquela clicadinha aí no joinha que ajuda, nossa, me ajuda demais aqui, né?
Tem me ajudado bastante, tá, pessoal? Se vocês puderem continuar curtindo meu vídeo aí, vai continuar me ajudando. Galera, espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo. Vou deixar disponível, tá? Essa lista aqui embaixo no link na descrição do vídeo, tá bom? E espero que vocês tenham um ótimo dia de estudo e uma ótima prova, beleza? Obrigado, até mais.